Olá, bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, é fascinante. E o mais curioso é que a gente vai partir de uma única frase. É isso mesmo, a gente vai pegar a definição do que é a doutrina espírita e desmontar ela pedacinho por pedacinho para entender o que tem por trás. E para começar, a gente tem que partir da pergunta mais básica de todas, né? A pergunta que prepara todo o nosso caminho aqui. Afinal de contas, o que a doutrina espírita estuda? Bom, e a resposta está bem aqui. Essa frase que a gente está vendo, ela é basicamente o nosso mapa. É a partir dela que a gente vai navegar. Então, o nosso plano é simples. Vamos quebrar essa definição em partes para realmente sacar a estrutura por trás dela. Bora lá? Então vamos começar pelo começo, como tem que ser. A primeira parte da definição. Porque, antes da gente entender o como ou o porquê de qualquer coisa, a gente precisa saber o quê. Qual que é o foco? Qual é o objeto de estudo aqui? E a primeira parte é bem direta ao ponto. O foco são duas coisas principais. Primeiro, o espírito em si. E segundo, a dinâmica, a conexão, a relação entre um mundo que a gente vê e toca, sabe? O mundo material e um mundo espiritual. E aqui, olha, está o coração de tudo. O espírito não é só mais um assunto, não. É o objeto central de investigação. É como se toda a estrutura da doutrina fosse construída ao redor do estudo dele. E um ponto que é fundamental entender é que a doutrina não olha para esses dois mundos de forma separada, isolada. O grande foco está justamente na relação entre eles. Sabe, como que eles interagem, de que forma um influencia o outro. É essa ponte, essa conexão que está sendo analisada ao tempo todo. Ok, então a gente já sabe o que é estudado. Agora vamos para o próximo passo. Como isso é estudado? Porque é aqui que a abordagem da doutrina se mostra bem particular. Essa segunda parte da definição mostra qual é a ferramenta, a abordagem. E é a união de três áreas que normalmente a gente costuma ver em caixinhas separadas, né? Ciência, filosofia e religião. Aqui, elas viram os três pilares que sustentam a análise. E a ideia aqui é de integração total, de verdade. Não é tipo, agora eu uso um pouco de ciência, agora um pouco de religião. Não, a proposta é unificar. É como se cada um desses pilares trouxesse uma peça do quebra-cabeça, uma perspectiva diferente para a gente conseguir formar uma imagem mais completa no final. Beleza. Então a gente já viu o que e como. Falta a última peça que talvez seja a mais importante de todas. O porquê. Para que tudo isso? Qual é o objetivo final dessa estrutura toda? E o propósito é muito claro. E ele vem em dois passos. Primeiro, ajudar a gente a compreender a vida. E o segundo, que é uma consequência do primeiro, usar esse entendimento todo como uma ferramenta, uma alavanca para impulsionar o progresso do ser humano. Percebe que tem uma lógica aqui? Uma progressão? A ideia é que a compreensão, o entendimento, não é o ponto de chegada. É, na verdade, o ponto de partida. É como se fosse a chave que abre a porta para o verdadeiro progresso. Um progresso que é contínuo. Muito bem, a gente desmontou a definição em três partes, certo? Agora, vamos fazer o caminho de volta. Vamos juntar todas essas peças de novo para a gente ter aquela visão do todo, uma visão completa. Então, juntando tudo, a gente chega nisso, a síntese da coisa toda. A doutrina espírita estuda o espírito e a relação dele com os mundos. Esse é o quê? E faz isso através de uma lente que junta ciência, filosofia e religião. Esse é o como. E tudo isso com o objetivo final, entender melhor a vida para poder então promover o progresso humano. Esse é o porquê. Viu como tudo se encaixa direitinho? E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Não é uma resposta pronta, é uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito, sabe? Como será que a união desses três campos que a gente geralmente vê tão separados poderia de fato mudar a nossa percepção sobre o que é a vida e sobre o que é progresso de verdade? Fica aí a provocação para a gente pensar.